ao que parece, o deputado federal Sóstenes Cavalcante já conseguiu conectar com a gente para conversar também sobre essa farra do INSS. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes aí do Metrópolis. É uma alegria estar aqui com vocês. Deputado, a gente falou agora com o Luiz Vassalo. Luiz Vassalo é o repórter do Metrópolis que desvendou toda essa trama, toda essa farra do INSS. E a gente traz aqui a primeira pergunta que eu faço, eu inclusive questionei ele, né, dessa campanha que o Partido Liberal, seu partido, vai fazer essa campanha para ajudar a descobrir se a pessoa faz parte, se ela foi vítima dessas fraudes. Eu queria entender primeiro como, de fato, vocês pretendem fazer isso. Primeiro, agradecer e parabenizar o Metrópolis, porque essa é a função da boa imprensa, do bom jornalismo. Auxiliar a democracia a se aprimorar e combater e descobrir escândalos de corrupção. Nós estamos diante de um dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu, porque isso aqui é contra aposentados e pensionistas que ganham pouco, que ganham a maioria deles salário mínimo, e inclusive pessoas com deficiência visual e de deficiência auditiva, sem contar milhares de analfabetos que têm dificuldade para entender. Então, ou seja, se estão roubando dos menos favorecidos, daqueles que mais precisam. Então, parabéns ao Metrópole por fazer isso. Nós, do PL, também vamos dar nossa contribuição como o maior partido de oposição. Nós estamos já habilitando um número que será já divulgado, no máximo, até segunda-feira, um número para orientar todos os nossos aposentados e pensionistas a ir ao banco com alguém da família que possa ter um pouco mais de conhecimento do que é um extrato bancário, para orientar esses idosos. Muitos idosos não têm a familiaridade com a tecnologia e a gente vai orientar essas pessoas e vamos deixar um canal aberto do PL para que essas pessoas possam enviar suas denúncias, suas reclamações, seus pedidos de orientação para orientar, porque são milhões de aposentados e pensionistas sendo roubados neste exato momento. E aí o governo atual, o governo Lula, quer falar que não tem nada a ver, mas ninguém do PT assinou para ter a CPMI. Nós já estamos pertinho de ter as assinaturas da Câmara da CPMI e os senadores já têm maioria para instalar a CPMI. Nós vamos, como Congresso Nacional, junto com a imprensa, com o Metrópolis e toda a imprensa nacional, realmente cobrar do governo para que o governo devolva todo o dinheiro roubado, que aqueles que roubaram sejam presos e punidos ao rigor da lei. É uma vergonha. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção já visto contra pessoas pobres e aposentados e pensionistas. Deputado, a nossa manchete atual é exatamente falando que aliados dizem que o Lupe, o ministro Carlos Lupe, deve pedir para sair do cargo. O senhor acredita que, de fato, a situação do Lupe está insustentável? Bom, eu quero até fazer um paralelo do que é um governo sério para um governo que flerta com corruptos, que é isso que o governo do PT é. No governo Bolsonaro tivemos um ministro que teve suspeitas, que foi o caso do ministro da Educação, imediatamente ele foi afastado para que se pudesse investigar. No governo Lula, nós já estamos aí há uma semana falando disso, a operação da Polícia Federal daqui a pouco faz até aniversário, e o Lula ainda mantém o ministro no cargo. Ora, tem que ser afastado imediatamente, ele pedindo ou Lula afastando, porque o responsável pelo dinheiro dos brasileiros hoje é o presidente Lula. Ele tem que agir imediatamente para afastá-lo, para que tudo seja investigado. Se o ministro Lupe não tiver nenhum tipo de envolvimento, que para mim, no mínimo omisso ele foi, ele pode voltar ao cargo se não tiver nem omissão dele. Agora, eu tenho convicção que a omissão, nós, com o passar do tempo da investigação, inclusive com a CPI ou CPMI, a que chegar primeiro, nós vamos estar abraçando, nós temos certeza que tudo isso será passado a limpo e entendo que o ministro Lupe tem que imediatamente ser afastado, se é que o governo realmente não tem nenhum envolvimento com essa roubalheira. Deputado, a gente também falou aqui durante a conversa com o Vassalo sobre o fato de que esse esquema, segundo as investigações da Polícia Federal, teria começado lá ainda em 2019. O senhor acredita que essas investigações podem chegar em alguma pessoa envolvida no governo Bolsonaro, governo passado? Como é que o PL está vendo essa situação também, já que esse esquema está vindo aí desde antes e já chega também no atual governo?
secretário da Previdência por um tempo no governo Bolsonaro é o senador Rogério Marinho. Ontem, em entrevista, ele falou do trabalho que ele fez para essa fiscalização. Entrou com uma MP. A MP teve validade durante um tempo e depois os partidos de esquerda foram lá e distorceram para tirar a fiscalização. Nós não temos problema. A direita não é como a esquerda, que tem corruptos de estimação. Nós não. Pode-se investigar 2019, durante o governo que for, e quem estiver devendo e quem fez coisa indevida tem que pagar pelo erro, ser preso, ser condenado com o rigor da legislação. Isso é uma tática da esquerda. Quer ver um exemplo? Ninguém da esquerda, em especial do PT, partido do presidente Lula, assinou a CPI. Sabe por quê? Porque os maiores beneficiários com essa roubalheira toda são sindicatos ligados a partidos de esquerda. Nós não temos corrupto de estimação. A direita jamais vai ser conivente com o erro de ninguém. Então não queiram misturar governo Bolsonaro com os desmandos e o incremento e aumento dessa roubalheira durante o governo Lula, porque este é o governo responsável por roubar os coitados dos velhinhos aposentados e pensionistas. Deputado, eu não posso deixar de aproveitar a sua participação aqui. Eu queria também que o senhor comentasse, né, essa negativa do ministro Flávio Dino, né, que está exigindo aí que o senhor faça uma explicação, já que o senhor teria dito aí na imprensa de que caso o PL da anistia não seja pautada, a urgência do PL, haveria aí um rompimento para as discussões sobre as emendas, né? O que é que o senhor pretende agir? O senhor, de fato, pretende aí responder ao Flávio Dino? E que resposta a gente pode esperar que o senhor pode dar para o Flávio Dino? Não, a verdade não foi uma negativa do Flávio Dino. Eu respondi à luz do meu direito constitucional de dar entrevista a quem quiser, com muito respeito ao ministro Flávio Dino. A minha resposta foi técnica, foi jurídica e amparada num princípio constitucional que eu devo dar entrevista a quem quiser no exercício do meu mandato sem nenhum tipo de preocupação. Ele, não sei por quê, indefere, até porque eu não pedi a ele deferimento, mas ele indefere minha resposta, mas eu não tenho mais nada a declarar sobre esse assunto e ele voltará a quem de direito, os envolvidos neste assunto, fazer as perguntas que a ele, como o autor dessa DPF, ele possa pedir esclarecimento às partes envolvidas. Eu não sou parte envolvida no processo, ele só me mandou uma intimação por conta de uma entrevista que eu dei. Não tenho nada mais a declarar sobre esse assunto e ele não volta a me fazer nenhum tipo de pergunta na decisão de hoje. Então, para mim, esse assunto já é superado. Deputado, agradeço o senhor participar aqui com a gente. Por favor, sente-se sempre à vontade para conversar com o Boletim Metrópolis. Eu que agradeço vocês e parabéns pelo belo trabalho e vamos lutar pelos nossos aposentados. Quem até hoje nunca foi aposentado, um dia será. Hoje são os nossos avós, talvez os nossos pais. Nós não podemos deixar que roubem a aposentadoria do povo brasileiro. Obrigado. Olha, uma jovem de apenas 25 anos, ela está desaparecida, mas não é apenas isso. Fatih Uthman Suleiman é ganesa, ela está no Brasil estudando na Universidade de Brasília e ela não fala português. A gente volta com a Larissa